Vamos agora falar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, versículo 8. Mateus 13, versículo 8. E Jesus, nós temos que dizer assim: Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 8 ele diz assim: outras afim caíram em terra boas, deram frutos 100 por um, 60 por um e 30 por um. E no versículo 9, Jesus continua falando para o povo que estava acompanhando ele, né? E aquele que tem ouvido, ouça. Quer dizer, a palavra, né? Que quem vai pregando a palavra do Samianô é aquele que vai pregando, vai falando, mas tem uns que começa a falar e depois ele sai para um lado. Nós fica uns tempos ali, sai para outro lado. E só um que dá bons frutos, dá até 100 por um, quer dizer, ele vai ficar o resto da vida dele, o que ele aprendeu, ele vai falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para ter a salvação, né? E no versículo 10 diz assim: e os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe, por que lhes falas em parábolas? Aí ele vai concluir para eles saber. E no versículo 11 ele diz assim: respondeu Jesus, porque a vós é dado a compreender o mistério do reino do céu, mas a eles não. Era para os discípulos entender, eles não, porque eles não tinham autonomia, não estava pensando que quem estava falando era uma pessoa comum, né? Só que ele era o próprio Deus, né? Então eles não estavam completando quem que era nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 12 diz assim: e o que tem se lhe dará, aí terá em abundância, mas os que não têm será tirado até o mesmo ao que tem. E no versículo 13 Jesus fala assim: eis porque lhe falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvidos que ouvi não ouça, nem compreenda. Não adiantava eles compreender. Então, Jesus já falava que não era para nem compreender. E no versículo 14 diz assim: assim se compreende para eles que foi dito pelos profetas: Isaías, ouvireis com vossos ouvidos e não entendeis, e olharei com vossos olhos e não veres. Quer dizer, quem não tem Jesus Cristo é uma pessoa da vida de Cristo para cá. Quem não tem nosso Senhor Jesus Cristo são tudo cego. Para Deus ele é tudo cego, porque eles têm outros tipos de determinação que eles falam, né? Que é aquele povo lá do Alá, aqueles povos lá que é Buda, que é não sei o que, aquele é tudo morto. Tudo para Deus ele é tudo morto, eles não têm entendimento de nada. E no versículo 15, ele diz assim: porque o coração desse povo se endurecerá, e tamparão os seus ouvidos, e fecharão seus olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, porque não se convertem e não os serás. Eles nem se convertem nem será, é tudo morto. Pessoa morto, mas está vivo, está andando, mas é morto. Para Deus ele é morto. E nosso Senhor diz assim no capítulo 13 do versículo de Mateus, no versículo 16, ele diz assim: mas quando vós bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem.
E no versículo 17, ele diz assim: eu vos declaro, em verdade muitos profetas é justo, desejaram ver o que ver, e não ouviram o que ouvir, e não ouviram. Tem muitos profetas também que não ouviram, né? Mas eles creem, porque veio em sonho, veio como Deus falava com eles, eles ouviam a voz, né? Então os profetas tinham como eles dizer. E no capítulo 13 de Mateus, no versículo 18, diz assim: ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Agora Jesus vai falar certinho para eles o que é a palavra do semeador, para os discípulos entender. Quando o homem ouve a palavra do reino e não atende, a maligno vem, o maligno vem e arranca que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebe a semente e beirará à beira do caminho. Quer dizer, aquela semente não brota. E no versículo 20, Jesus fala assim também para os discípulos: e o solo pedregoso é aquele que caiu, é aquele que acolhe com alegria, é a palavra ouvida. Quer dizer, o que é solo pedregoso, pedregoso, solo bom, né? E no versículo 21 diz assim: mas não, tem pedregoso porque ele não tem raiz, né? Então ele morre a semente e não dá. E no versículo 21 diz assim: mas não tem raiz em contentes, sobrevendo uma tribulações ou uma perseguição, não causa da palavra, logo encontra uma ocasião daquela. E no versículo 22 diz assim: e o terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouve bem e a palavra, mas nela não cuida do mundo e a sedução da riqueza, e ficará tornando infrutuosos, quer dizer, não faz nada. E no versículo 23 diz assim: a terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e compreende, e produz frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Quer dizer, aqueles que estão dentro da palavra e vai falando e vai explicando e vai dizendo aquilo pelo Espírito Santo, ele vai explicando o que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, está aí dentro do nosso coração. Dali para frente vai aumentando a fé, vai aumentando a esperança e vai estar sempre mais perto do caminho e da verdade, que é a vida eterna. Então Jesus Cristo, aí ele diz aqui no versículo 24, ele diz assim: Jesus propôs-lhe uma parábola, e o reino do céu é semelhante a um homem que tinha semeado boas sementes em seus campos. Quer dizer, quem desabou as boas sementes nos seus campos, ele tem nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele ensina, ele fala, ele diz o que ele disse, que foi escrito, que foi falado por seus apóstolos, por seus versículos, por todos aqueles que acompanhavam ele. Não estava como os 12, mas tinha mais gente, mais multidão que ia se convertendo, é da sua santa palavra. Jesus Cristo gosta que nós use a palavra dele e fale, e estamos sempre com amor por ele, que ele nos ama demais. Amém.